quente, chapa quente. Eu estou pensando em lançar um e-book com essa chamada, né, junto com o meu amigo Efraim, tá certo? Para você entender os desafios desse tempo, né? Se você é carioca, esse termo, né, a cariocada conhece bem, chapa quente. Significa que a turma da comunidade veio para o asfalto, veio para o asfalto e já está dando ruim. É arrastão na praia de Copacabana, arrastão na praia de Copacabana, né? É a turma mandando, né, pipoco, né, jogando pipoca para cima, e a galera resolvendo, né? A turma resolvendo. Tá aí, Efraim? Eu acho que tá dando eco. Não, aqui tá tranquilo. Tá normal? Tá normal, ok? E a turma jogando pipoca para cima, gente, para poder cair na galera que tá no baile funk, tá bom? Se você é do Rio de Janeiro, chapa quente é muito claro para nós aqui. Para cariocada, a galera entende bem, né? Você que é de fora, diga para nós o que é chapa quente na sua cabeça, ok? O que é chapa quente aí na sua cabeça? O que chapa quente tem a ver com a vida que você está vivendo hoje, ok? Se você é do Rio Grande do Sul, se você é da Bahia, se você está em Los Angeles, se você está em Madrid, diga para nós o que é chapa quente aí para vocês, tá? Nós vamos estar recebendo meu amigo, né? O apóstolo Efraim, parceiro, inclusive, do curso de cripto no dia 21, que agora eu creio que a contagem é regressiva. Você que não está no cripto, você vai ter que entrar, hein? O negócio está grave. Já temos os primeiros inscritos, né, doutor Alex? Já temos, já não. A turma está consultando geral, ok? Eu abri uma condição especial para quem assiste as lives, ok? E aí você não pode ficar de fora. Você bota lá Cripto Efraim, né? Cripto Efraim, e eu tenho certeza que dia 21 a gente vai dar um salto quântico. Esse é o termo, salto quântico, para poder lidar com essa bagaceira. Há pouco, né, antes de entrarmos, nós estávamos no off aí, e aí o Efraim está vindo com umas novidades aí para poder nos ajudar a entender, além do quadro. Gente, olhem o quadro, porque o quadro do Efraim, ó, continua se movimentando. Né? E olha que eu já bati o olho ali, eu já vi uma movimentação ali no bendito do quadro. Então você me ajude aí, você que tem visão aberta, você que tem, né, condição de lidar com informações holográficas, holográficas, ok? Também preste atenção no bendito do quadro, ok? Porque ele já está mandando informações ali, né? E as informações que de cara eu já comecei a ver é sério, hein? É treta, hein? É treta ali, hein? É treta. Vocês lembram que da última nós vimos ali as letras hebraicas, né? E, de fato, o que vimos começou a acontecer, né? E agora tem mais treta ali, ó, mais treta ali. Mas vamos falar da treta ao longo aí da live. Efraim, o que você tem para nós hoje na padaria, Efraim? Nessa padaria de Portugal? Of Times Headlines, ou o fim dos tempos, as notícias do fim dos tempos em inglês, ou como se fala em espanhol, que foi a sua sugestão, titulares del fim do mundo, os títulos, né, as manchetes do fim do mundo. Eu considerei hoje a minha pesquisa de notícias as manchetes do final dos tempos. Por quê? Olha isso. Equador, tudo hoje. Horror no Equador. E essa, eu tenho as imagens, eu não tenho coragem de postar. O cara com uma bereta, ele literalmente executou um casal que tinha acabado de deixar o filho na escola, na porta da escola. Aparece ele atirando, o casal ali no chão, levando tiro, e os professores, funcionários e pais correndo para dentro da escola. A filmagem está clara, não é aquela coisa borrada, não, mas eu não tenho coragem de postar isso. E eles assassinam o casal em frente à escola. Na hora que eles acabaram de deixar o filho, ele foi lá e ele atira para ter certeza várias vezes neles. É Equador. execução, né? Isso é Execução execução. sumária.
Equador. Irlanda do Norte. 15 policiais feridos após manifestantes mascarados atirarem bombas incendiárias, tijolos e fogos de artifício em protestos violentos na Irlanda do Norte. Casas e empresas danificadas em Ballymena, que é o nome do lugar, Belly, né, de barriga Mena. Polícia diz que ataques têm motivação racial. Um homem foi preso em meio ao aumento das tensões imigratórias. Olha. Isso, Irlanda do Norte, que tem Irlanda e Irlanda do Norte. Áustria. Vítimas do tiroteio em escola austríaca são colocadas em macas. Cerca de 28 pessoas foram hospitalizadas e já tem na contagem 11 mortos, crianças da 5ª série, da 6ª série. E o garoto, o que atirou, se trancou no banheiro, a polícia foi lá e matou ele dentro do banheiro. Mas ele já tinha matado uns 11 e ferido 17. Áustria. Isso nunca aconteceu ali, né? Nunca. Não, ali não é. Ali não existe esse tipo de ataque. É como se fosse aquelas escolas americanas. Sim. França. Adolescente de 15 anos esfaqueia funcionário de escola até a morte durante revista de bolsas em Nogent. A escola está fechada e um policial ficou ferido durante a prisão. O motivo permanece incerto, dizem as autoridades. Sabe o que é comum a todos esses acidentes, esses relatos, melhor, em todos esses países? Todos envolvem adolescentes e crianças. Meu Deus. E violência ao extremo. E eu fiquei muito impressionado. Parece que nós abrimos a comporta do inferno desses dias para cá, como se o mundo tivesse entrado num Hamas, que Hamas em hebraico significa literalmente violência. E é interessante que a bandeira do Hamas está sendo usada em todos os protestos do mundo. A bandeira do Hamas da Palestina está sendo usada como bandeira da insurreição, do levante. E não dá mais para dizer que é contra Israel. Parece que é contra o establishment, uma insurreição com a bandeira do Hamas, que, como eu disse, em hebraico significa... Tem essa palavra na Bíblia, tá? No profeta, acho que Osés, está escrito Hamas. Eles vêm com Hamas, eles vêm com violência contra o povo. Inclusive, tem uma profecia que parece que descreve o ataque do 7 de outubro. Não literalmente, mas é como se fosse, porque ele fala da violência que é perpetrada contra Israel e usa a palavra Hamas. Então, eu queria compartilhar essas notícias de hoje, todas de hoje, que eu peguei. Eu falei, meu Deus, vários países, e eu tenho hoje um assunto aí para trazer, se você me permitir, que é a mistura de uma... Eu ia até te enviar, mas eu falei, não vai ter tempo de ler, não vou nem mandar. Depois, se quiser, eu te mando. É um artigo da TFI Global, que é uma mídia muito interessante, que não é muito... ela é meio fora da caixa, fora da curva, eu acompanho muita notícia nela. A notícia dela é: de Los Angeles a Paris, como a imigração legal e ilegal gera protestos e polariza nações. É muito bom um artigo pequeno, mas com um bom apanhado da questão da imigração, misturado com uma profecia de 1968, que eu não sei se você já ouviu, já falei dela na minha rádio, e já postei algo dessa profecia do passado no Instagram, que é uma norueguesa de 90 anos que, em 1968, viu 4 ondas acontecerem entre aquela época e a volta de Jesus, e ela falou que, próximo da volta de Jesus, 4 coisas estariam acontecendo na Terra. Incrível. As 4 estão acontecendo agora, com exceção de uma, que é a Terceira Guerra Mundial. E ela diz onde, como e por que vai acontecer tudo. Uma profecia de 1968. Ela tinha 90 anos quando deu essa profecia. Meu Deus. Então, a gente vai depois destrinchar esses assuntos. Depois você cita, porque eu fiquei curioso. Né? Fiquei bastante curioso. Vamos ver. Olha, hoje eu vou ter que fazer como nossos amigos aí. Vamos ver se vai ter like suficiente para compartilhar algo tão precioso. É isso aí. Gente, precisamos... Vamos ver se a gente deixa 90% de like de pessoas assistindo. Precisa compartilhando. Vejo que o algoritmo está lento na questão da entrega, né? Bem lento na entrega, e você pode fazer a diferença, dando joinha, fazendo igual o Guilherme Manzon. Gratidão aí, Guilherme, aí, por você apoiar a live, ok? E peguem a setinha, gente, compartilhem aí, ó, compartilha, bota nos grupos de Zap,
de vocês, por favor, para poder nos ajudar, né, a elevar aí, Fabiola, né? Manda para a turma aí, ó, de Portugal, pessoal da Europa aí, nos ajudem. Coloque a localização de vocês, qual é a cidade, qual é o país que vocês estão, isso é extremamente importante para a gente entender o nível de entrega do algoritmo, tá bom? Entrou, dá o joinha, entrou, dá o joinha, entrou, dá o joinha e compartilha, né? Para poder nos ajudar. Ó, Macaé, a Carmen de Macaé, vai colocando a localização de vocês aí para nós, por favor, para saber se a turma da Ásia está recebendo, o pessoal da Oceania, se o pessoal de Europa, América do Norte, América Central, América do Sul e a galera além da Antártida. Eu sei que vocês estão nos ouvindo e vendo. Põe aí, ok? Ó, tô além da Antártida. Bota aí para a gente poder saber. Ó, você que está na Groenlândia aí, ó, pessoal do Canadá, já tem um tempão que eu não vejo ninguém do Canadá aqui, gente. A gente tem Olha, um ó, monte de Londres, Rio seguidores. Grande do Sul, Isso, ó, tá aí, ó, a Thelma, né? Flores da Ok? Cunha, É isso aí, ok? Vão colocando para a gente aí, ó, Anápolis, a Vera, vai Anápolis, colocando Goiás. aí, isso, gente, vai colocando aí, vai escrevendo a localização, é muito importante para a gente ter noção, né, do que está acontecendo, né? Ok? Botem aí, ó, Floripa, Dourados, Curitiba, é isso aí, ó, vai colocando para a gente aí, ok? É muito importante, gente, muito importante que a gente vai ter uma noção no mapa como é que eles estão agindo, né? Com essa liberação da live. A Kátia aqui do Rio, conterrânea nossa, carioca, conhece chapa quente, hein? Essa conhece chapa quente. Carioca, E que eu a não quis colocar a carioca. notícia do Rio hoje, mas hoje a Avenida Brasil estava sob ataque, tiroteio absurdo na Avenida Brasil hoje de manhã aí, e as pessoas deitadas na rua, se escondendo, porque foi um tiroteio feio aí no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, cara. Só a misericórdia, Efraim. Só a misericórdia, cara. É isso aí. Então, gente, vai colocando, Efraim. Vamos começar então, olhando essa onda de violência, né? E como é que você está interpretando a movimentação ali em Los Angeles? Se é terrorismo o que está acontecendo, né? Se é frequenciamento da população, se é estado hipnótico, por que, que a prefeita e o governador apoiaram aquela insanidade e por que, que estão revoltados com a intervenção Trump e, coincidência ou não, logo em seguida, Madrid e agora você está dizendo que Irlanda já estão, Irlanda do Norte, já estão também criando uma movimentação a respeito de questões que são antagônicas, né? Porque lá é a turma do eu quero ficar, nem que para isso eu tenha que quebrar a tua casa. E no caso de Madrid, né, e Irlanda do Norte, parece, saiam daqui, porque nós não queremos vocês aqui. O que está acontecendo na tua análise? Ó, eu vou dar uma análise bem superficial agora, porque o artigo que eu falei, que eu vou daqui a pouco compartilhar, em relação cruzada com a profecia, ele trata das 4 temáticas que estão envolvendo essa situação de imigração. Achei um artigo espetacular falando sobre as 4 pontos de pressão que estão causando um grande desacordo na questão imigratória. E você vai ver que a profecia também trata disso. Ela fala sobre a imigração dos últimos dias. E ela fala isso numa época que ninguém tocava nesse assunto em lugar nenhum. Mas vamos voltar aqui. Então, para mim, Los Angeles tá, primeiro, Los Angeles é um centro de grande força imigratória. Nós não podemos analisar o que está acontecendo com um viés político, achando que, como diz o Trump agora, ele está dizendo que são pessoas que estão sendo pagas para fazer a. Vou até aproximar aqui, que eu acho que está muito longe. Tá, melhorou. Ele está dizendo que são pessoas que foram pagas por alguma entidade ou pessoas ou organizações para criar tumulto lá na, nas ruas de Los Angeles, né? Aí o Rafael está dizendo aí que o Peter Thiel está por trás. Eu não sei se o Peter Thiel chega a estar por trás das rebeliões, mas que coincidiu o Elon Musk enviar todas as informações do Doge para a empresa Palantir, que está
organizando toda essa informação, exatamente no mesmo momento que ele recebe na Palantir, começa o problema, o Elon briga com o Trump e começa essa celeuma toda nos Estados Unidos. Há evidências muito claras de que pode ser um ato organizado, sim. Ainda não podemos dizer quem é, vamos dizer, o autor, quem está por trás dessa organização. Por que dá impressão? Por exemplo, ele começou em Los Angeles. A quarta noite foi ontem. Eu até publiquei aí de manhã que começou a haver saques nas lojas. Eu não publiquei ainda, mas eu tenho imagens, por exemplo, de um saque numa loja da Apple. Os caras pegando iPad, iPhone. Assim, deixou de ser uma questão de imigração, porque imigração, os caras fazem protesto na rua e marcham contra uma ideologia, para virar uma bagunça de saque e roubo, literalmente. Então, mas por que tem sinais de que pode ser organizado? Porque começou em Los Angeles, de repente aparece em São Francisco, que são lugares totalmente diferentes, leste e oeste. Agora começou também ontem em Dallas, no Texas, que é o estado mais rico dos Estados Unidos. Dallas é a São Paulo dos Estados Unidos, né? Sozinha ela podia ser um país, tem um PIB de um país, de países juntos aí. E Austin, também no Texas. E são lugares muito específicos, com marchas muito específicas para ser uma coisa orgânica. Então, assim, os sinais são de que há, sim, uma organização, ou pelo menos uma mente, ou um planejamento por trás desses atos que estão acontecendo. Essas evidências também de proximidade de acontecimentos, a Palantir pegar todos os dados e, de repente, isso começar a acontecer para criar um grande celeuma e uma grande divisão dentro dos Estados Unidos, há quem diga, e isso é uma teoria, tá, gente? É uma especulação de que são atos. O cara da NTAB, que é o... que é um site, né, que eu gosto de acompanhar também, ele diz que isso são operações orquestradas, operações de ou inteligência orquestrada para aumentar o controle sobre a sociedade. Toda vez que houve situações assim, e ele faz uma análise a partir da época do MBL, que é o BLM, BLM, Black Lives Matter, ou As Vidas Negras Importam, que foi aquele evento que aconteceu quando George Floyd, que era aquele negro, foi morto de forma violenta e covarde pela polícia. E ele virou símbolo do movimento BLM, Black Lives Matter, onde todos os Estados Unidos ficaram envolvidos numa quase guerra civil entre duas raças, né, principais, que eram brancos e negros, e ali houve um esticamento dessas divisões. E ele faz uma análise, o autor lá do Now the End Begins, NTAB, quem gosta de acompanhar sites assim de estudo bíblico e coisas, eu vejo muito ele, muita coisa eu pego lá dele também, e ele faz uma análise dizendo que pode ser uma operação para ter mais controle sobre a sociedade. O que daria a essa teoria aí do nosso amigo que contribuiu aí foi o Rafael, dá um viés a essa teoria de que pode ser algo planejado para aumentar o controle sobre a sociedade. Por quê? Porque hoje, o que o Trump ficou pedindo? Tirem a máscara, se vocês querem. Por quê? Porque não dá para identificar ninguém de máscara, ninguém com camisa amarrada na cara. Então, assim, alguns estão achando que pode ser um ato permitido como uma operação psicológica para aumentar o controle sobre a sociedade em nome de organizar e trazer mais segurança para as pessoas. E, como eu falei, está acontecendo em várias partes do mundo. Os Estados Unidos, não vamos dizer que ainda que são os primeiros focos de uma guerra civil, mas muita gente já está comparando o que está acontecendo com uma programação preditiva de um filme que foi lançado ano passado, com até o ator brasileiro Wagner Moura, que foi... Eu assisti esse filme, está na Prime hoje, né? Guerra Civil, com Wagner Moura. E era um filme onde um presidente tinha tomado posse e vieram em direção para matar ele no Capitólio. Você lembra que eu falei sobre isso, não? Desse lembra? Filme? Não, eu falei você falou sobre Guerra Civil, sim.
Sim. Aí você falou que não via cenário, lembra? Que não via Eu cenário. não vejo ainda cenários de guerra civil, mesmo agora, como eu falei. Há quem diga, eu estou Sim. trazendo as várias teorias que eu li em vários artigos, né? Na verdade, eu falei antes de começar isso, eu falei que os focos iriam Você surgir, falou né, sim, você falou que podiam sobre ser isso. focos de uma guerra civil, e eu falei, eu acho que não. E eu É isso aí. continuo achando que não. Eu acho que pode ser mais uma tentativa de aumento de controle sobre a sociedade. A questão toda é o seguinte: olha só, no fator de insurreição, nós temos que lembrar que nós tivemos Nova York sitiada na virada do século XIX para o século XX, que numa noite, Efraim, entraram a Guarda Nacional com navios que bombardearam as ruas de Nova York e mataram 10.000 pessoas. O governo estava envolvido, o governo estadual, a prefeitura estava envolvida na bagaceira e a briga era de gangues, ok? E eles entraram, né, para passar o cerol fininho. Se não me falha a memória, tinha uns 5 gangues na época operando ali em Nova York, ok? É um filme que vale a pena aí, o final de semana vem, gente, você assistir Nova York sitiada com o DiCaprio, você vai ver que qualquer semelhança com Los Angeles é mera coincidência. E o Trump colocou o estado de sítio e foi censurado pelo governador e pela prefeita, dizendo que era abuso de autoridade. Quando ele entra com o estado de sítio, porque no estado de sítio legitima o uso de força máxima. Inclusive, aquele tiro na repórter, né, já está por conta já do estado de sítio, inclusive. Você deve ter visto naquela repórter, né, que tomou aquele tiro. A australiana podia ter sido na cabeça, o cara foi gentil, deu na perna dela ali, mas ali já é uma informação, né, direta de que vocês estão no lugar errado, fazendo a coisa errada. Inclusive, ela estava sem colete, né? O que bota na condição de um possível agitador. Inclusive, tem mais isso ainda, né, gente? Eu não tinha identificação dela como sendo uma jornalista. Você reparou isso? Vou te falar que, se você quiser, eu te mando a filmagem que eu vi hoje de um rapaz que estava acima de um prédio jogando pedra e coisa, e ele levou um tiro de borracha na cabeça, de Olha, bala de borracha. Eu acabei de ver essa cena um pouco antes da gente entrar, eu fiquei assim, ele mais alguns jogando pedra lá de cima, e daqui a pouco aparece a bala de borracha atingindo a cabeça dele. Claro que ele esse, desmaiou, mas não morreu, né? Mas ele desmaiou na hora. esse vai pensar 2 vezes em jogar pedra agora. Né? Vai pensar Com 2 vezes. certeza. Vai pensar 2 vezes. Vai ficar Agora, pingado por muito tempo. não. Agora a tua expectativa, né? Porque começou lá em Los Angeles, você falou que está em mais 4 cidades americanas nesse momento, né? Esse Sim. processo. Aí Madrid, né? Também foi para as ruas. O pessoal de Madrid foi para as ruas, não sei como é que está hoje na movimentação. Na Espanha, não sei se eles já foram para a rua Em de Madrid, novo. a temática não era tanto a imigração, a temática é outra. É a guerra. Mas é a guerra, porque eles estavam indo contra a exigência da comunidade europeia de uma participação de 5% dos PIBs dos países para aumentar as defesas da NATO e da Europa. E eles são contra, porque eles falam que 5% do PIB do país tem que ir para saúde e educação. E eles dizem, não vamos investir mais em guerra, vamos investir em paz. Mas não deixa de ser. O que acontece? Parece que há um espírito no mundo todo de protestos e manifestações. E os governos e os estados e as situações que estão acontecendo parece que estão pressionando as pessoas a agirem. Você vê que aí no Brasil estão abusando, abusando de vários meios para confundir e estressar a população. Eu confesso a você que hoje eu recebi, tem uma menina que já foi Cuidado, nossa. cuidado para a gente não perder a live. Cuidado. Não, não, tranquilo, não vou falar. Ela teve um sonho com as coisas aí Ah, do Brasil. Tu vê que eu quase não falo do Brasil exatamente para evitar esse tipo de coisa, mas ela teve um sonho tão assustador, e ela tem sonhos assim com riqueza de detalhes cinematográficos. Dá para fazer um filme com os sonhos dela. Eu já conheci ela há muitos, muitos anos.
E ela me enviou esse sonho hoje, em 3 partes. A primeira e a segunda mundial e a terceira no Brasil. E o que ela falou é de tal maneira assustador que eu fiquei com a minha cabeça desse tamanho, ouvindo aquele sonho, porque ele está muito próximo do que pode acontecer antes Isso das foi hoje. eleições aí no Brasil. Isso foi hoje. Hoje, de ontem para hoje. Ela me mandou de ontem para hoje. Hoje eu acordei com a esposa me chamando como se estivesse em perigo, né? E aí eu olhei para a cama, ela estava dormindo ainda. E aí eu perguntei para ela: "Você me chamou?" E ela falou: "Não, não te chamei", né? Mas ela me deu um grito, ok? Como se estivesse em perigo. Só para configurar isso que você está dizendo aí, tá certo? E aconteceu hoje, hoje. Questão mesmo da informação, e como é um sonho, a gente não vai falar isso como se fosse um acontecimento, mas há uma Depois perda. você manda para eu ver. Manda para eu ver. Mando. O que eu fiz? Eu peguei aquele aplicativo de transcrição e joguei o áudio lá e transcreveu quatro quintos. A quinta eu tinha que pagar. Eu falei, não, vou pagar para transcrever só em alguém. Mas os 4 de graça eu fiz. Eu te mando transcrito ou te mando o áudio, se você quiser ouvir. E o que acontece? Dentro desse sonho assustador, há uma perda irreparável de uma pessoa do Brasil em uma viagem. Eu não posso dizer quem é. E o que acontece é que o Brasil entra em desespero total e é próximo das eleições, que o sonho acontece, essa situação, um pouco antes das eleições, tipo menos de um mês ou 2 antes das eleições, e há um desespero tomando o partido daquela pessoa e das pessoas começarem a literalmente Ebulição, ebulição. ebulição e a tirar riquezas do país e viajar, voar e fugir com esse dinheiro. E quando pessoas ricas sendo tomadas, quando entra o dinheiro bloqueado no banco, quando vê foi tomado, um desespero. A pessoa que tinha que assumir não queria, porque sabia que era um suicídio Caos, político. caos. Caos, falou que era um suicídio político, faltava poucas semanas para a próxima eleição, e as pessoas, você vai ter que assumir, não passa para casa, passando para. Olha, o sonho da pessoa foi algo, um filme de terror, mas o que me Muito deixou detalhado. assustado, Muito detalhado. muito Muito detalhado, detalhado. só que com uma coisa que eu acho que é a informação que nos interessa aqui, aonde os bancos pararam de funcionar porque começou a ter muita perda. Eles começaram a acusar os hackers, mas na verdade era que eles estavam tomando literalmente o dinheiro da população. Eu falei, pronto, mais um motivo para as pessoas aprenderem sobre criptomoeda. Eu falei, até o sonho tá dando essa temática aí. Cooperando. Não, cooperando, é um processo de cooperação. Agora, Cooperação. dentro dessa leitura, Efraim, né, a movimentação agora global, né, ela tende a se intensificar porque o cenário que nós já tínhamos dito no início do ano, né, tem como previsibilidade esses próximos dias, até o final do julho, de grandes acontecimentos. Né? Grandes acontecimentos estão por vir. Dentro dessa movimentação, né, você pode destacar o que mais está te impactando na leitura. Vou dizer, né, quando eu vi, né, hoje o teu quadro aí, se você puder até dar um zoom maior em você, só para a gente ver por que isso. Olha só, tem escrito umas letras aí perto do Golfo, né? Que agora não é mais do México, americano ali, ó, tem uma tarja preta, e aí tem 2 sequências de letras aí, né? Em cima disso. Uma logo em cima da tarja preta, ok? E outra logo em seguida em cima. A de cima parece até uma escrita islâmica, e a de baixo, ok? Parece ser, deixa eu ver, a letra PXR. Vê se alguém vê algo diferente do que eu estou vendo, gente. PXR, PXR, ok? Ou AXR, é um A. É um A, um X e um R. Né? Ok? Quando chega mais perto é um AXR, e em cima dela tem uma letra islâmica e uma outra letrazinha à esquerda. Vê se alguém, né,
consegue aí ter uma visão aí, gente, escrever o que vocês estão vendo, mas eu estou me aproximando aqui, eu estou vendo um A, um X e um R. E em cima uma letra islâmica, ok? Uma escrita islâmica, e à esquerda tem umas outras letrinhas ali, que aí essa eu já não consigo identificar. Vê se vocês estão vendo também, gente. Escrevam aí. A Agora, única coisa, para dizer que eu nunca vejo nada, mas o que eu estou vendo hoje é o olho de uma caveira de coroa. cadê? Aqui, ó, aqui está a coroa, aqui estão os olhos de uma caveira, como se ela estivesse vestindo com uma coroa. Aqui a coroa e aqui os Ok, olhos. estou vendo a coroa, sim. Estou vendo a coroa. Agora eu vi a coroa. Verdade. Essa letra islâmica é uma coroa. É uma coroa. E aqui como se fossem os olhos. Então, a XR, poderíamos, se você perguntar aí na inteligência artificial, a XR seria o quê? O que que Vamos ele. ver. E essa região ali é a região do conflito, é Los Angeles ali, no mapa? Eu acho que não. Aqui Los Angeles é para cá, eu acho. Isso aí seria o quê nessa borda aí? Eu, Flórida? a- eu acho que é mais para. Aqui é Flórida. Eu vou confirmar aqui no mapa. Tá certo. Ok. Então, gente, olha só, se você conseguir ter uma leitura, né, melhor do que a minha, né, você coloque aí, ó, tô vendo tal coisa, tô vendo tal coisa, tô vendo tal coisa, né? Porque eu vi o A, o X, o R, tô vendo a letra islâmica, o Efraim falou que ele viu ali a caveira com a coroa, né? Ó, Essa a coroa aí. XR, se for. A inteligência artificial falou que se a XR for em português, ela pode se referir a arbitrary XML rendering, ou renderização de XML arbitrário, ou seja, é uma marcação feita para páginas, como se fosse um HTML para páginas de web. Então alguém estaria mandando uma mensagem. Ou marcando uma página de internet, seria uma coisa assim, é uma marcação para páginas de internet, não é bem uma mensagem. Ok. E no caso, se fosse uma empresa americana, qual empresa seria? Pergunta para ele, qual a empresa que seria a XR? Se há Deixa eu ver alguma aqui. empresa americana com essa sigla, AXR. Porque o X já é, né, o do nosso amigo, né? A seria o quê e R seria o quê? Né? Será que existe um trio se unindo aí, o AXR, né? Porque alguma coisa aí, e em cima nós temos essa bendita coroa que eu vi como uma. Essa sigla também é a sigla na Bolsa de Valores de uma empresa americana, sim, chamada Unwrap Corporation. E como é que está a posição dela no mercado de ações? Porque aí agora pode ser que nós estejamos recebendo uma informação sobre uma alteração do mercado de ações. Meu Deus! Aí Eu vai ser nunca ouvi forte. falar nessa empresa, mas segundo a bolsa aqui momentânea, a Unwrap Corporation acabou de ter um aumento de 0,23% e subiu para 21,61 dólares. A mínima dela foi de 21,40, ela está com 21,60 e subindo. Meu Deus do céu, Jesus! É Caramba! a ação Efraim, AXR. salva essa informação aí, porque já tem que comprar essas ações aí, cara. Só Já era... misericórdia. Não, verdade, não ria não, brother. Eu Vamos tô... comprar. Não, verdade, olha só, Mas porque vou Deus cobrar quer de dar quem, pô? recurso. Não, Deus quer dar recurso, né? Eu já estou entendendo isso. Ah, tá. Eu Rapaz, tô tu rindo porque tu salva. falou assim, temos que cobrar essa informação. Eu falei, mas de quem, né? Não, não, tu bota aí, ó. Tu printa, tu manda para mim que eu já vou falar com o Bill, nós vamos comprar para ver o que vai acontecer ao longo da semana aí, Essa cara. informação tá na Pô, Infomoney, tá? Se você quiser. não, tu manda para mim, manda esse trem aí para mim. Gente do céu, o negócio é sério. Agora, qual seria, agora que vai ser top, né? O que que essa empresa faz, cara? Pergunta aí o que que essa Deixa eu ver empresa aqui se a faz. gente descobre em que a Unwrap Corporation atua. É uma
uma empresa de consultoria tecnológica que se concentra em recrutamento e colocação de profissionais para posições permanentes em empresas e clientes. Ela também oferece serviços de recrutamento para várias áreas, incluindo da tecnologia, consultoria tecnológica, recrutamento e colocação, procura de talento e recrutamento em várias áreas. Red Hunter. Headhunter. Meu Deus do céu, Efraim. Jesus, Efraim. Só a misericórdia. Agora, onde é que entra o Islã nessa história? Porque acima dela está o Islã, ali naquela região, né? Vê se ela tem ligação com o Islã, ok? Se há investidores, né? Daquela área lá saudita, dentro da bendita da empresa, né? Porque o Islã está ali presente, né? E detalhe, hein? Eles estão entrando, né, pela parte sul, não é isso? Ali é a parte sul, né? Pergunta onde é que a empresa fica, né? Onde é que é a sede da empresa? Gente, isso é tão sério, né? Eu estou impactado, gente, impactado que só a misericórdia de Deus, cara. Só a misericórdia de Deus, só a misericórdia de Deus na nossa vida. Porque isso é grave, hein? Isso é grave, povo de Deus. Bota aí, hashtag grave, hashtag Ela é de grave. Nova Jersey. Nova Jersey, É a sede dela. a sede dela. E ela tem investimento de fundos árabes. Vamos ver. Aí que vai ser top. Se tiver fundo árabe envolvido aí, cara. Porque tem alguma coisa árabe ali acontecendo também, né? Nós sabemos aquele aporte gigantesco de 3 trilhões de dólares, né? Dos árabes nos Estados Unidos, ok? De investimentos. Espera aí, que tem uma outra Unwrap que eu não tinha visto. Além dessa de Headhunter, tem a Unwrap Corporation, que é uma holding multinacional que atua em diversos países, focando na exploração e produção de petróleo e gás natural, no Meu setor Deus do offshore. céu. No mundo Manda árabe, a essa empresa se também. destaca pela sua empresa e investimentos em projetos de exploração e produção de petróleo, acho que em atividade com a Aramco. Manda essa para mim também, cara. Manda para mim, vê como é que tá as ações dela. Espera aí que interessante. Ah, Porque ele me dá a informação de que tem a Headhunter, mas tem essa também. Agora eu tô confuso se ela não está. Embora sua sede seja nos Estados Unidos, a empresa opera e possui ativos principalmente em área de desenvolvimento imobiliário e construção. Cada hora ela dá uma no estado do Novo México. que é a Então tem a posição. holding. Ah, é uma holding. Então ela é uma holding que tem essa questão da Headhunter, mas também atua na área de construção no Novo México e também é uma holding que parece atuar lá na Arábia Saudita junto com a Aramco na exploração de petróleo e com várias coisas lá. Então a letrinha do saudita cai em cima dela. Cai, e eu achei estranho ela valer US$ 21 por ação, porque era muito para uma empresa de headhunter, mas agora, sendo uma holding que faz várias atuações, aí faz mais sentido ela ter US$ 21 de valor por ação. Tu manda para mim, tá, cara? Manda para mim que eu vou falar com o Bill, nós vamos dar uma beliscada nessas ações aí, cara. Vamos dar uma beliscada nisso aí. Porque é Deus, porque eu creio que Deus está querendo botar recurso na nossa mão, cara. Está querendo botar recurso, porque não é possível, cara. Agora, se nós temos aí, Efraim, tu tá aí? Desculpa, é que eu fui mandar para você logo antes que eu esqueça. Foi? Não, show de bola. Agora, diga para mim uma coisa, né? Os sauditas, no meio desse processo todo, uma empresa desse porte, né? Que ela é uma multinacional, que ela age, né? Será que ela está contextualizada? Porque, olha só, dentro do teu quadro ali, né? Ela está em cima de uma tarja escura que é justamente, né, essa tarja escura que você falou, os olhos e a caveira, tá vendo? Tem uma tarja, que é um retângulo, funciona como um retângulo aí, abaixo dela, do que eu vi como letra, né? Você tem como se fosse um retângulo, isso aí, mais escuro, tá vendo? Essa parte aí bem escura dentro da parada aí, cara. Olha só, né?
parece isso, parece um corredor, né? Parece como se fosse um corredor. Ela está acima, né? E acima dela tá as letrinhas árabe em cima da parada, ok? E das letrinhas árabe, isso, à esquerda, né? Tem algo que parece uma construção, inclusive, ok? Então tem a coroa, isso, essa partezinha aí, né? Essa partezinha aí, quando eu olho, né, ela parece uma construção, como se fosse algo, uma construção ou um veículo, como se fosse algo tipo um veículo, né? Em cima disso aí, né? Nós teríamos exploração de petróleo aí, né, nesse lugar também? Tem essa costa aqui, atlântica aqui, é próximo ali da América Central também. Ali tem várias empresas que Explorações? exploram petróleo ali, sim. Então vem O novidade. meu primo que está aqui na Espanha, ele trabalhou aqui na parte de Monterrey, aqui do México, próximo dos Estados Unidos, com uma empresa que estava ligada ao petróleo que se explora aqui. É da onde toda essa riqueza do Texas vem também. E você vê, ó, bem no centro da tua cabeça, né? Pegando essa parte que fechou, nós temos uma balança, mas que na realidade é uma fênix aberta. Tem uma fênix aberta ali entre, né? Isso, aí, desce, não, bem no meio, aí. Aí tem uma fênix, bem aí uma fênix. Uma fênix aberta com uma balança. Tá certo? Tem uma fênix aí em cima disso. Essa parte aí já seria uma ligação com a Ásia, é isso? A posição deles com a Ásia aí? Não, aqui é norte da África, Estados Unidos. Norte da África? Aqui é entre Europa, África e Estados Unidos, uma triangulação aqui. Aqui Entendi. o Alasca, Groenlândia, né? Alasca e Groenlândia. Então isso ainda é Atlântico aí em cima. Aqui é Atlântico, aqui é tudo Atlântico. Aí seria Açores de novo? Não, Açores é para cá. Tá do lado, hein? É. Tá do lado, em cima disso aí, né? E detalhe, nós temos agora uma mulher olhando na direção, ok, lá em cima, está formando uma gueixa. Olha lá em cima no mapa. Isso. Aí tem o busto de uma gueixa olhando na direção, então, ali seria o quê? Para cá? Isso. Ela está olhando Portugal, para aí. Portugal, Espanha. Ela está olhando para aí, hein? Aqui Inglaterra, na Inglaterra, Está olhando Portugal, para aí. Espanha, as ilhas, Portugal, Espanha e Inglaterra. Porque, como é um quadro com marcas, ele não dá muitos detalhes, mas é onde a gente imagina estarem as coisas do mapa, né? Cara, é uma gueixa olhando nessa direção, hein? Tem uma mulher olhando nessa direção aí. É o formato direitinho de um busto feminino, né? Com um coquezinho, né? Aquela das orientais com coque, tá certo? Olhando em cima disso. Deixa eu fazer uma pergunta. A movimentação da China no período, cara. Como é que está a China no meio dessa bagunça? O Brasil fechou um acordo dos bancos centrais e já deu o primeiro tiro na direção do dólar, né? Então, Brasil e China não fazem mais operação usando o dólar, usando o dólar, ok? O que você está achando do comportamento da China no meio dessa confusão toda? A China está com um comportamento bem interessante, porque o que está acontecendo? Ela tem se mostrado muito mais posicionada, apesar de não estar tanto no centro das notícias, porque as notícias estão muito centradas hoje nesses protestos e também na questão Ucrânia-Rússia e Israel e seus inimigos. Inclusive, a China tem apoiado muito abertamente o Irã. Hoje, por exemplo, a Rússia postou no canal deles, um dos seus canais oficiais, que o investimento que eles fizeram em uma planta nuclear, que eles foram contratados para construir uma planta nuclear no Irã, Olha, e que eles vão entregar a ela Rússia. à Rússia. E eles estão em construção, aí, se você quiser, eu te mando o vídeo. Ele tem um vídeo que eles postaram da construção em andamento para ser entregue entre 2026 e 2027. A Rússia não postou isso como uma notícia institucional. Ela está mostrando que
qualquer ataque ao Irã vai ser um ataque também a algo que eles estão envolvidos. A mesma coisa a China. A China conseguiu acabar de construir a linha férrea que liga a China ao Irã e ela já se posicionou 2 vezes publicamente dizendo que vai apoiar o Irã em qualquer situação que o Irã se envolver. E a China... Agora, Não, e a China ela não costuma fazer esse tipo de aposta política internacional se ela não tiver uma intenção real. A China é o tipo do país que só fala o que vai fazer, diferente de outros países que fala. Eles não falam muito, mas quando eles chegam a afirmar algo é porque eles já se posicionaram, já deram toda... Você vê, a China tem muitos avanços tecnológicos que não são divulgados aqui no Ocidente. É um dos únicos países no mundo que conseguiu montar uma planta energética subaquática, onde eles conseguem extrair energia lá no fundo do mar. E ela provavelmente é hoje o único país que já tem capacidade de produzir energia de altíssima condição de produção para a inteligência artificial, muito à frente dos Estados Unidos, que estão investindo bilhões e bilhões, mas não tem nada pronto no sentido completo, e a China já tem isso pronto. Então, o silêncio da China pode ser um silêncio estratégico, onde, como eles fizeram com o DeepSeek para poder combater o chat GPT, eles já devem ter outras tecnologias na área de inteligência e tudo, que ainda estão sob o manto do silêncio para serem divulgados na hora certa, que como a guerra tarifária dos Estados Unidos contra eles foi aberta, eles vão deixar sempre para divulgar os seus avanços em momentos que eles possam fazer algumas coisas americanas caírem. o Trump disse que parece que ele avançou no acordo com o Xi Jinping, não foi? Avançou no sentido de parar com essa taxação, vou falar uma palavra feia, mas uma taxação imbecil de querer forçar o outro na base da negociação do comércio. É como se o Trump estivesse vivendo nos anos 90 e não no século XXI, que já foi provado que sanções econômicas não param nenhum país de fazer o que ele acha que tem que fazer. Por exemplo, o Irã está sob sanção econômica há décadas, quase que a vida toda. A Rússia já está sob Venezuela sanção. é outro exemplo, a Venezuela. A própria Rússia já está sob sanção. A Rússia foi o país que mais cresceu, para você ter uma ideia. O rublo, ele teve um crescimento do ano passado para cá em mais de 40%. Foi uma das moedas que mais valorizou no mundo, foi o rublo russo. Então, quem investiu em rublo, e eu vi uma época, ano passado, alguém dizendo, invista em rublo que você vai ganhar dinheiro. Quem investiu R$ 1.000 em rublo em abril do ano passado tem R$ 1.400 hoje, né? Quem investiu 100 mil tem 140 mil. Poucas coisas rendem tanto quanto o rublo e Bitcoin, que é o ouro da modernidade, né? Então, a Rússia teve esse aumento, e o que acontece? Enquanto o dólar, essa semana, ele caiu várias vezes, em vários momentos, o dólar teve uma desvalorização, o que é muito natural por causa dos passos econômicos que os Estados Unidos estão dando em relação ao mundo. Por isso que a gente tem que estar de olho nesses protestos lá, para saber se isso vai avançar para mais algum tipo de legislação que já está sendo planejada, principalmente da parte dos tecnocratas, que são os donos das big techs, e o Palantir, o Peter Thiel, eles têm controle sobre essa questão tecnocrática. O próprio Musk, essa briga dele visa algum ganho. O Musk não toma nenhuma atitude. Ele chamou o Trump de ser frequentador da ilha de Epstein, mas apareceu na foto o Trump e o Epstein, e ele e a Maxwell, que é a mulher do Epstein, com o Musk do lado também. Quer dizer, foto por foto, os dois aparecem uma hora com um, outro com o outro. Porque esses bilionários todos, o Epstein era um bilionário também, e eles todos se conhecem, frequentam os mesmos lugares, os mesmos grupos, e fazem as coisas muito próximas uns dos outros. Então, se for querer ligar o Epstein a alguém, vai ligar todo mundo que foi bilionário naquelas últimas 2 décadas, vai ter ou alguma foto com ele ou indo na ilha dele. Não quer dizer que quem foi lá na ilha fez qualquer coisa, porque quem faz essas coisas, como na festa do Didi. A festa do Didi era uma festa até meia-noite, o Puff Daddy, né, ou P. Diddy, era uma festa até meia-noite, e outra, a partir de meia-noite, eles desciam para a parte subsolo, só algumas pessoas, e ali acontecia toda aquela parafernália que ficou aí
um tempão nas manchetes dos jornais. Então, assim, você pode estar indo a um lugar e você não fazer parte do grupo, do círculo fechado que faz determinadas coisas, o que não justifica você estar ali toda vez. Então, tem umas coisas muito estranhas de que eles precisam guardar segredo um para o outro, porque está todo mundo como diz aí o termo no Brasil, com o rabo preso. Essa questão desse principado da violência, né? Que você colocou até ali a bendita da caveira com os olhos, né? E que, pela posição que você disse, né, ela olha na direção da África, né? Ela está olhando na direção da África, ok? O olhar dela, né? Eu estou olhando aqui, né? Ela vem na direção da África, né? Nós É um estamos pouco para a vendo, esquerda, é. ela pega a direção da África. A África parece que começa a querer entrar em ebulição também em relação à dominação francesa e inglesa, né? Os russos e chineses estão investindo pesado na África também Sim. para essa emancipação deles, né? E aí o garoto do Faso é o cara que disse, né? Eu vou te pegar, Silva, se você estiver envolvido com essa bagaceira. Nós vimos aí Israel também ameaçando Silva, né? E agora nós estamos vendo uma situação, segundo esse sonho aí, bastante complicada, né? Como um chamamento para o além. Né? Na tua percepção, essa violência ela começa a escalar e ela toma o quesito insurreição a nível global. Isso seria algo para forçar essa unidade de gestão global tão defendida aí por algumas autoridades, inclusive a nossa, né, de que precisa se acabar com todo tipo de governança local para um bem único da humanidade. Dois, isso poderia nos lançar diante desse ataque alienígena, tipo, né? Esse é um bom momento para os alienígenas se apresentarem nesse meio dessa caoticidade global. Bom, vamos lá. Na primeira parte da pergunta, você fala da visão do globalismo, que é é uma tendência, né, de fazer com que as soberanias nacionais caiam para ter as fronteiras abertas e um poder global meio que comum a todos os países, que é uma visão bem Nimrod, né, da Torre de Babel. As barreiras caem, todos formam uma grande aldeia global, que é, para mim, a essência da visão pagã e da visão do anticristo. Porque uma das coisas que a gente aprende biblicamente, e isso é uma visão bem apostólica que eu vou passar agora, é que todo poder que emana de Deus, ele é descentralizador. Que todo poder que vai contra Deus, ele é centralizador. Por quê? Porque quando Deus estabelece a criação em Adão, ele diz: crescei, multiplicai e espalhai-vos sobre a terra. Há uma descentralização. Quando ele reinicia, ele reseta o mundo pelo dilúvio, ele diz para Noé: crescei, multiplicai e espalhai sobre a terra. Vão se espalhando para todos os cantos. Quando Nimrod cresce, em Gênesis 11, ele aparece, ele diz: eia, juntemo-nos e façamos para nós uma torre que nos represente e toque o céu, e nós façamos para nós um nome, e não sejamos, eles dizem, e para que nós não sejamos espalhados sobre a terra. Nós temos que fazer tudo centralizado. E quando Jesus vem, ele manda os 12 lá em Mateus 10, ide de cidade em cidade. Depois ele manda aos 70 em Lucas 10, vão de 2 em 2 a todos os lugares. Depois ele termina o ministério dele, morre, ressuscita, aparece no livro de Atos, capítulo 1, e diz: agora vocês vão ser meus mártires, marturion, minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, quer dizer, cidade, estado, ou país e nação, até os confins da terra. Toda vez que Deus ordena, ele manda sair e descentralizar. Toda vez que o mundo vem, ele manda centralizar e criar um poder único. Então, há um clash, um verdadeiro conflito entre esses dois interesses todo o tempo. Então, quando eu quero identificar se um movimento é de reino ou se um movimento é das trevas, eu procuro ver esse princípio em funcionamento.
Então, eu posso dizer hoje que o globalismo ele é totalmente das trevas, porque ele é um poder que ele defende publicamente o direito das pessoas serem o que quiserem, mas ele formata o que essas pessoas podem e devem ser, o que é a centralização. Eles dizem que cada um tem que ser livre para escolher o que quer, desde que seja isso. Então, você vê que hoje há uma luta mundial pelas instituições estabelecidas em todos os países de acabar com todo e qualquer tipo de crença absoluta, para que as pessoas possam perder a identidade e, com perda de identidade, serem reunidas em volta de uma única bandeira, de um único pensamento, de uma única torre que os leve ao transhumanismo, à transcendência espiritual. Não deixa de ser uma nova Torre de Babel. Nós temos aí a pluralidade para a unidade, e no caso, Babel é um obelisco semelhante ao que está ali no Vaticano. Sim, porque o que acontece com a centralização é que você sempre fala publicamente que as pessoas têm que ter o direito de fazer o que querem, mas na prática você precisa formatá-las a um determinado ponto. Vamos dizer assim, a torre é construída. Há um padrão normativo de conduta. Padrão Sim, normativo de conduta. sim, por exemplo, o templo de Israel, o templo de Jerusalém que Salomão construiu, ele foi construído com o quê? Com que material? Pedras. E o que foi a torre? Está escrito lá em Gênesis 11. Foi construída com o quê? Tijolos. O que são os tijolos? São materiais programados para se encaixarem perfeitamente com o outro. Então, tudo é programado. Enquanto pedras não têm uma forma, você tem que trabalhar em cima da pedra para ela poder se encaixar com outra. Então, o que vem Lapidar. de toda a construção feita por Deus é feita com pedras. As pedras têm formatos, pesos, material um diferente do outro, e Deus consegue fazer isso trabalhar junto. O homem precisa formatar o tijolo e dar uma forma a ele para poder trabalhar junto. Então, a Torre de Babel ela é construída com tijolos, enquanto o reino de Deus é construído com pedras. E o que nós estamos vendo hoje é uma tentativa de reconstrução. Tijolos, formatação, para que todo mundo possa trabalhar dentro de um princípio estabelecido. E quem é que pode fazer tudo isso? A inteligência artificial pode formatar todo mundo e trabalhar dentro de um aspecto determinante para que todo mundo faça exatamente o que ele foi. Por isso que vem essa coisa de renda universal, para todo mundo falar a mesma língua, dizer a mesma coisa e alcançar a tal da eternidade sem Deus. Agora, tu vai amar o que eu vou te dizer. Olha só, esse conceito aí, né, que você trouxe agora, ele é um conceito geométrico. Geométrico, ok? Nós temos um outro conceito, né? Está sendo trabalhado já há algum tempo por um francês, que ele estuda justamente, né, a questão de ondulação, ok? Não só das ondas, como dos relevos, e agora o que você está trazendo em relação às pedras, pô, encaixou na cabeça o estudo desse bendito francês, que é o rugoso, a teoria do rugoso. Ele estuda o rugoso, ok? Então, na realidade, esse bendito francês estava querendo entender essa engenharia de Deus, porque até esse bendito estudo, né, do rugoso, nós não tínhamos explicação, né, matemática para os relevos, para as ondas do mar. Esse bendito francês, na década de 50, ele inicia essa linha de estudo. Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa sobre ele e me surpreendi que eles estão apagando as informações dele na internet, ok? O Reginaldo, que gosta de fazer mergulho, né, na internet, né? Dá uma pesquisada para mim, Reginaldo, sobre o rugoso, teoria do rugoso, e vê o que você vai encontrar. Aí vê se a tua inteligência traz alguma coisa desse cara, desse francês. Por quê? Isso que você acabou de dizer é a teoria do rugoso, porque são as formas diferentes que constituem a harmonia do próprio universo. Se nós olharmos a maneira como os astros, né, eles estão distribuídos acima de nós, eles estão dentro desse princípio harmônico, a ponto de não se chocarem, ok? Em função das suas órbitas, inclusive, ok?
E a mecânica, como nós estudamos, a física mecânica, ela está dentro desse princípio de Nimrod. Quando você já vai para a física quântica, já muda tudo. É um processo de expansão de consciência. E o que você está dizendo aí é quântica pura, né? Então, o terceiro templo, ele seria um processo quântico, como é o corpo humano. Né? Quando Paulo diz que nós somos o templo do Espírito de Deus, você está dentro de um princípio quântico. Compreendeu? Inclusive, você citou aí o terceiro templo, eu não sei se você acompanhou essa notícia, eu acho que é muito importante. Um rabino judeu foi escolhido e já aceito pela comunidade de Israel como o novo sumo sacerdote, que não tem há 2000 anos um sumo sacerdote em Israel. Né? Os últimos lá foram os que nós conhecemos bem na Bíblia, que são Anás e Caifás, e depois vem um outro aí, depois dele, acho que mais um, e logo em seguida a destruição do templo, o que fez com que a função de sumo sacerdote simplesmente desaparecesse. Mas agora apareceu um atual Cohen Gadol, né? Como é chamado em hebraico. O Cohen Gadol, que é o sumo sacerdote, que agora surgiu Não, e ele foi testado, né? A linhagem dele é pura, né? É pura, e ele é o Kahane, o nome dele, Rabino Kahane, e ele foi eleito e escolhido como sumo sacerdote. Então, o terceiro templo já tem o mais importante, a novilha vermelha, todos os artefatos reconstruídos, a arca, a gente sabe que eles já sabem onde está, e agora faltava o sumo sacerdote. Então, assim, as chances da gente ver o terceiro templo em nossos dias são bem altas. E o Leão 14 no meio de tudo isso, porque ele está com o discurso de aproximar todo mundo para ele ali, afastando, né, um pouco o fantasma de Francisco. Né? Eu tenho a impressão de que o Leão 14 está com uma atuação ainda muito, muito tímida. Aquele garoto que eu botei aí a profecia dele, aquele rapaz Didi, não é Didi, né, coitado? É alguma coisa parecida. Ele falou que esse papado dele vai ser muito rápido. Não falou dele em particular, ele falou quando Francisco ainda estava vivo que o próximo papa seria pouco tempo e teria outro. Ia ser um atrás do outro rápido. Eu te falei que ele morre rápido, tu lembra disso? Foi. E esse profeta, esse menino, fala a mesma coisa. Ele diz que o tempo de papado dele vai ser recorde em tempo, vai ser muito rápido. E eu tenho a impressão de que ele tá bem opaco, assim, ele não está conseguindo... Você tem uma ideia, quando eu vi a situação dele eleito, né, me veio a percepção de 3 anos. 3 anos apenas. 3 anos apenas, né? E se nós olharmos, vai bater justamente 28, né? 3 anos vai bater 26, 27, 28. Quer dizer, 28, né? Então a gente fim de game dele, né? E aí está bem dentro da fase de preparação, né? Para a turma aí do 2030, o pessoal que está acompanhando todos os acontecimentos. Agora, o que está me chamando a atenção, Efraim, é a velocidade de tudo, ok? E a cripto surgindo no meio de tudo isso, como sendo um local de aporte. Né? Como é que você está vendo essa movimentação cripto, né? Até para poder dar um gás aí na galera que ainda não se inscreveu, né, com a gente, dia 21, tá, gente? Você manda Cripto Efraim, zap 21 995 31 34 49, zap 21 995 31 34 49. Inclusive, né, o que o Efraim começou a colocar, né, de informação já sobre isso, né, que a gente até trocou, e algumas orientações que ele já passou, ok? O resultado disso, na minha vida pessoal, né, já é um ganho acima de $500 em menos de 72 horas. Tá certo, né? Tum. Começou a vir dinheiro, ok? De uma maneira assim absurda. Eu não perco por nada esse encontro, gente. Né? Até porque eu sou o anfitrião do encontro. Não vou perder. Mas eu vou te falar, vai ser algo... Que Deus tenha misericórdia. Eu quero estar ali sentado, anotando tudo. Porque, olha só, hoje ele já deu a dica, né, aqui,
a respeito das ações. Já mandou para mim, eu já vou mandar o Alex rastrear e a gente vai ver o gráfico. É só. Gente, ó, pensa num cara que Deus está usando para nos ajudar economicamente. É o Efraim, cara. Não é de graça, não. E quem lembra da história bíblica, Efraim era o cara da pancada junto com Manassés, não é isso? Na hora que a pancadaria. Não, não, gente de Deus para nos ajudar no meio desse momento. Eu, pelo menos, estou muito ligado. E desde de então eu tenho prosperado muitas pessoas. Muita gente tem prosperado através dessas ações, que são coisas das orientações e das dicas. Às vezes eu dou dica, a pessoa vai lá, daqui a pouco ela volta, caramba, eu consegui, eu conquistei, eu ganhei. Eu falei, ó, vai em frente. E o curso de criptomoeda, o que acontece? Vai habilitar as pessoas a elas não dependerem literalmente do sistema bancário atual. E eu digo a você que se aquilo que a pessoa sonhou acontecer, vai ser um desespero. Ela via no sonho pessoas tirando a vida por causa da falta total de recurso que desaparece. Quando você tem uma carteira sob seu controle, autocustódia, e você controla, mesmo que tudo pare, você está ali, consegue voltar à ativa sem depender de sistema, de terceiros, de quartos e de quintos. Então, assim, Você era bem jovem, cara, mas eu vivi aquele período Collor, inclusive o eu governo. morava na Tijuca nessa época e eu vi muita gente, amigos meus, terem família, perderem família, tirando a Não, vida. Eu tinha o pessoal perdeu em frações de horas, foram frações de horas, ok? Desapareceu tudo. Isso já aconteceu, já aconteceu. E nós temos aí um momento, né, que ele é um momento de realinhamento global e a tendência é justamente o universo cripto, né, gente? É o universo cripto, essa é a tendência. Já foi decidido por eles isso, ok? E nós temos que ter inteligência cognitiva, inteligência emocional, inteligência espiritual para discernir o tempo dos tempos. Lembre-se de Sadraque, Mesaque, Abdinego e Daniel. Esses caras atravessaram, se não me falha a memória, 3 cortes, não foi isso? 3 cortes foi. eles atravessaram. Começam com Nabucodonosor, né? Depois vão na direção do neto dele, né? Que assume, né? O neto que assume Belsazar, o Belsazar, e depois Dario, não é isso? Aí entra Aí Dario na depois vem história. Dario e ainda vem Ciro. No... Ciro ainda tem Ciro. Então, na verdade, eles passam por 4 gestões 4 ali, né? cortes e 3 reinos. 4 cortes e 3 reinos. Olha só. E essa turma, gente, estava, né, antenado com o Espírito Santo de Deus e Deus os usou de maneira extraordinária e sobrenatural, da mesma maneira que usou José no Sim. Egito. Olha só, então você que fica no efeito cruz credo, 7 campanhas, 7 correntes, entenda que Deus usa alguns para momentos críticos para fazer a travessia. Olha, Esther e Mardoqueu. Aconteceu da mesma Esse, maneira, e esse é o ok? objetivo, doutor Alex. O curso vai te capacitar a não depender de ninguém para você gerir parte dos seus recursos e não deixar ninguém. Ah, porque aí o pessoal, olha como é que as pessoas, você vê, teve gente que falou aqui da outra live. Ah, mas a inteligência artificial pode quebrar aqui. Gente, a inteligência artificial pode fazer um monte de coisa, inclusive quebrar um banco. A Total. diferença Ó, é que o banco não está sob seu controle. A sua conta bancária não é sua, ela é sua, mas ela não está sob seu controle total num total. momento de crise. Num momento de crise não está. E Olha uma que, carteira descentralizada está sob seu controle. olha que a Paty Long disse que teve um amigo avisado a tirar dinheiro de banco, né? O pai dele, ó, trabalhava um alto executivo, né? Isso aconteceu mesmo, gente. Houve vazamento de informação,
ok? Eu lembro disso, inclusive lembro disso, ok? E alguns tiveram tempo hábil para se preparar. E a maioria não. Aí entra o efeito baleia, o efeito tubarão e o efeito sardinha. Tá? Então, você tem que entender a dinâmica desse game. E esse game, gente, a gente só vai entender se a gente parar para estudar. Você tem que estudar. Estamos todos aguardando o arrebatamento imediato. Porém, até que ele venha, ou até que você seja recolhido, nós temos que atravessar desafios, ok? Entenda que os desafios agora, eles vão mudando ao longo da nossa caminhada. Observe o que está acontecendo com a água, com o ar. Não sei se tu viu, Efraim. São Paulo USP identificaram no ar de São Paulo cocaína. No ar, cara. No ar. As Teve alguém aqui pessoas que estão comentou respirando. aqui, teve algum nosso, agora alguém, deixa eu ver se eu acho ele aqui, ele falou que ele estava sentindo um cheiro em cima da casa dele, que estava deixando todo mundo com a pele coçando. É mesmo? Alguém, aqui mesmo, agora aqui comentando, Foi um mesmo? Não rapaz vi aqui, não, vi não. ele falou, doutor Alex, aqui em casa, eu não lembro quem foi, se ele ainda estiver Bom, aí, eu peço para ele escrever de reescreva novo. aí se você está na live e coloca a cidade para a gente poder ter uma ideia. Ele falou que sente uma coisa que lançam sobre a casa dele e fica todo mundo com coceira. Ele falou Não, aí, não, aí aí você. pode ser aqueles amiguinhos que estão passeando Ah, pelas esse aí, ó, ruas. Jesus, amigo fiel. Alguém mais está sentindo esse cheiro de veneno ardido jogado no ar que deixa suas narinas dentro, seus olhos vermelhos, a lentidão de pensamentos? Ela é uma mulher, é de Santa Catarina, ó. Olha só. Foi ela mesmo que escreveu isso mesmo. Eu Não, achei então, interessante. olha, Jesus, fala para mim se coincide com a turma que passa pelas nuvens, tá? É uma menina, é uma senhora, é uma mulher. O Ah, então, Reginaldo aqui está dizendo aqui, ó, Reginaldo, sabe o que vai acontecer? Quando você não tem. é, eu não vou recomendar no curso, eu não vou ensinar ninguém a fazer investimento. Não é esse o objetivo. O objetivo é você ter controle sobre seus recursos e é isso você aí. poder usá-los. Inclusive, vou ensinar como se controla o recurso fisicamente, É isso aí. para você ter controle. Veja, físico, não é controle em nuvem, não. Você pode ter nuvem, mas você pode ter controle Físico. físico sobre o seu recurso, do tipo, ninguém consegue tirar, nem inteligência artificial consegue quebrar, porque vai estar com a chave na sua mão, porque existe hoje uma maneira de você manter uma chave na sua mão daquela carteira. Então, se for lá e quebrar a carteira, você pode criar uma nova carteira, com aquela chave você abre de novo o seu recurso, a carteira é sua, não é É isso aí. daquele lugar que você abriu, é diferente do banco. Mas isso aí no curso você vai saber a diferença, por que blockchain, de onde surgiu, o que é o Bitcoin, por que o Bitcoin é uma revolução. O Bitcoin é, sem dúvida, a moeda mais interessante que foi criada. Ela depende dos usuários, não depende de um controle central, ela não tem uma empresa, não tem nada, e ela usa computadores do mundo todo para poder se manter ali com cálculos matemáticos absurdos que são feitos, que é a chamada mineração, aonde esses cálculos mantêm aquilo ali seguro com um contrato calculado. Mas isso tudo você vai aprender detalhes no curso, você vai saber muito sobre isso. Agora eu queria terminar a minha, eu não acabei, não vai dar tempo de falar das 4 bases que causam o problema de imigração no mundo. O que são os 4 problemas? Mas dá para falar da profecia, que é pequena. Se você quiser, eu posso falar agora, Sim, porque tem a ver sim. com esse assunto que você colocou do arrebatamento. Ok, vamos lá. Então é o seguinte, essa profecia foi uma idosa norueguesa em 1968 na cidade de Valdres, lá na Noruega. O evangelista Emanuel Minos, que, se eu não me engano, é de origem brasileira, mas criado e também com ascendência norueguesa, ele fazia evangelismo na Noruega, na década de 60. Quando ele soube que ele foi fazer um evento evangelístico lá na cidade dela, era uma mulher muito piedosa de oração, essa pessoa foi apresentada e ele foi até a casa dela para ouvir, porque ela tinha uma profecia, ela tinha recebido um sonho, visão de algo tão grande que ia acontecer e ela queria compartilhar com ele. Então ele foi lá, levou o papel, o caderno e foi anotando. A visão que ela teve foi tão absurda aos olhos dele que ele guardou isso numa gaveta por 30 anos.
Em 98, ele descobriu que tudo que ela falou já estava começando a acontecer. Aí ele ficou desesperado, porque ela disse: você pode até guardar, mas guarda porque você vai divulgar, porque eu não vou viver isso, mas você vai. Aí ele foi e começou a publicar a visão dela de 30 anos anteriores, que foi em 68. Só que se você ouve a visão agora, você fica desesperadamente assustado, porque tudo que ela viu numa época que era impossível de acontecer, aconteceu e está acontecendo. É a seguinte: uma senhora de 90 anos da cidade de Valdres, na Noruega, teve uma visão de Deus. O evangelista Manuel Minos teve reuniões na cidade onde ela se residia. Ele se encontrou com ela e ela lhe relatou. E ele achou aquilo tudo muito estranho e guardou essa profecia numa gaveta. 30 anos depois, ele decidiu que era hora de compartilhar a visão daquela mulher com outras pessoas. Aquela senhora de Valdres era uma mulher confiável, uma cristã fervorosa de boa reputação na igreja e na cidade. Eis o que ela viu. Ela diz: eu vi os tempos logo antes da volta de Jesus e antes de romper a Terceira Guerra Mundial. Ela conecta as duas coisas. Vi os eventos com meus olhos naturais. Então não foi um sonho, foi uma visão de olhos abertos. Visão aberta. Visão aberta. Vi o mundo em forma de um globo e vi todos os países da Europa. Vi a Escandinávia, vi a Noruega, vi certas coisas que acontecerão logo antes do retorno de Jesus e antes da última calamidade. Calamidade esta que nunca a humanidade experimentou. E ela disse que isso ia acontecer em 4 ondas na visão dela. A primeira: antes de Jesus voltar e antes do começo da Terceira Guerra Mundial, haverá uma détente, em francês, que indica uma flexibilização nas relações tensas, especialmente em uma situação política. Ela diz que antes da volta ia haver uma paz mundial, que é o que a gente vem vivendo desde a queda do Muro de Berlim. Não nos esqueçamos. Neste tempo de paz, haverá desarmamento de muitas nações. Olha o que ela fala, e realmente teve acordos de desarmamento, jogaram um monte de arma fora, lembra? Nuclear, fizeram um monte de coisa. Ela falou: haverá desarmamento, isso foi em 68. Também na Noruega, que não estará preparada quando a guerra chegar, porque a Noruega, ela disse que seria pacífica, que é o país dela, e realmente a Noruega não está preparada para nada, não consegue brigar com o Brasil. A Terceira Guerra Mundial começará de uma maneira imprevisível, de uma forma que ninguém supõe, a partir de uma região onde não se espera que uma guerra pudesse surgir. Eu não tenho dúvida que ela podia estar falando ali sobre a Ucrânia. E ninguém falaria de uma guerra ali. Segunda onda: os cristãos ficarão menos mornos como nunca antes e se desviarão do verdadeiro cristianismo. Os crentes não vão querer mais ouvir pregações penetrantes, não vão querer ouvir mais, como antigamente, sobre o pecado, graça, lei e evangelho, arrependimento e restauração. Olha, ela falou isso em 68. A mensagem que substituirá todas essas será prosperidade e felicidade. A mulher falou isso em 68. Se ela falasse semana passada, ia falar: é óbvio. Mas ela falou em 68. Ela disse que só iam pregar nesse tempo, antes da Terceira Guerra e da volta de Jesus, prosperidade. Já está acontecendo. As pessoas só se preocuparão em ter sucesso, em ser alguém, em possuir bens, coisas essas que Deus nunca prometeu dessa maneira. As igrejas e as casas de oração ficarão vazias. Em vez de pregações, como as que se faziam antigamente, tomar a cruz, seguir a Jesus, a diversão, a arte e a cultura invadirão as igrejas e encherão os templos, onde deveria haver pessoas para ouvir de arrependimento, e isso aumentará de forma marcante antes da volta de Jesus. Os templos estarão cheios de entretenimento. Terceira onda: haverá uma desintegração moral como a velha Noruega jamais viu. Olha o que ela diz em 68. As pessoas viverão juntas sem precisar se casar. E em 68 isso não existia, tá? Ninguém se juntava. Ou casava ou ficava solteiro. Aí o Manuel Minos diz que quando ela falou isso, ele protestou. Ele disse: não, isso não pode acontecer pela Constituição. Aí ela disse: as pessoas serão muito impuras antes de se casarem. Vão viver uma vida solta, devassa. E a infidelidade matrimonial será algo natural, comum, com todas as suas justificativas. Esse tipo de coisa invadirá a igreja, até mesmo pecados contra a natureza humana. Logo antes da volta de Jesus, ela diz: os programas de TV serão terríveis como nunca visto antes. Só que ele fala o seguinte, ele falou em 98, a TV tinha acabado de chegar na Noruega e nem se sabia como é que funcionava direito ainda, quando ela falou sobre isso. E ela dizia assim: os programas de TV serão cheios de violência, ensinando as pessoas a matar e a destruir uns aos outros. As ruas ficarão inseguras.
As pessoas imitarão as cenas vistas nas telas. Não haverá apenas uma estação de TV. Ela chamava a TV de estação. Não era de canal, porque a TV era recente, ainda não falava de canal, falava como se fosse rádio, né? As estações serão muito como são as emissoras de rádio, terão violência repleta. As pessoas usarão essas estações de TV para se divertirem através da violência. Veremos terríveis cenas de assassinatos de pessoas destruindo umas às outras, e isso se espalhará pela sociedade, como a gente está vendo nas escolas aí hoje. Cenas de sexo explícito serão mostradas, coisas íntimas de um relacionamento conjugal entre duas pessoas. Pela linguagem, você vê que era de 68, né? Naquela ocasião, o Manuel Vinos faz um comentário. Eu protestei e disse que havia um parágrafo na Constituição que proibia esse tipo de coisa de ser mostrada na TV. E então a idosa disse: meu filho, acontecerá e você verá. Tudo que temos de bom desaparecerá e toda a indecência aparecerá diante dos nossos olhos. E a quarta onda, essa que me assustou mais. Gente de países pobres invadirá a Europa. Em 68 não existia esse tipo de imigração. Virão para a Escandinávia e para a Noruega. Serão tantos que as pessoas se sentirão incomodadas com a presença deles e os tratarão com muita dureza. Receberão o mesmo tratamento dado aos judeus antes da Segunda Guerra Mundial. Ela viu isso com os olhos abertos. Então se completará a medida dos nossos pecados. Ela diz nós, europeus, né? No caso, ela. Protestei quanto ao tema da imigração, porque ele disse, né? Eu protestei porque não entendi esse assunto na época, porque ele era imigrante. Então ele falou, como assim? Vão tratá-lo com dureza? Ele era bem tratado. A mulher chorava e dizia, meu filho, eu não verei essas coisas, você verá. Aí Jesus voltará de repente, começará a Terceira Guerra Mundial. Será uma guerra curta. Ela viu a guerra em sua visão. Ela falou, as guerras que eu presenciei, lembre-se, ela nasceu em 78, 1878. Ela viu a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, o Estado de Israel, a Guerra de Israel do ano 48, ela viu a Guerra de 67, porque ela teve essa visão em 68, ela viu a tomada de Jerusalém, na Guerra de 6 Dias. Aquela mulher presenciou muitas guerras em sua vida. E ela disse, as guerras que eu vi até hoje vão parecer brincadeiras de criança, comparada ao que virá. O resultado, a guerra vai se encerrar, ela diz, com uma bomba nuclear. Ela diz, né? O resultado é que ninguém conseguirá respirar. A fumaça das bombas atômicas cobrirá vários continentes, como América, Japão, Austrália e as nações ricas. A água ficará contaminada. Não poderemos mais lavrar o solo. Consequentemente, restará apenas um remanescente. Os que restarem dos países ricos tentarão fugir para as nações pobres que estão no hemisfério sul, mas estas os tratarão da mesma forma que elas foram tratadas quando fizeram a imigração. Cara, eu fiquei louco com essa parte. Com a mesma dureza. Fico feliz por não viver essas coisas, ela disse. Mas quando a hora chegar, você deve criar coragem e contar esta visão. Eu a recebi de Deus e nada do que vi vai de encontro ou entra em choque com o que a Bíblia diz. Aquelas pessoas cujos pecados foram perdoados por Jesus e aceitaram Jesus como Salvador estarão seguras. Olha que interessante. Ela diz que nenhuma guerra vai se comparar a essa e que antes da vinda de Jesus, todos esses 4 sinais, e eu creio que todos os 4 já aconteceram, a imigração em massa para a Europa, a promiscuidade pública e aceita como normal, a troca de papéis, né, da sociedade, as igrejas mornas e completamente mundanizadas, de centros de entretenimento e sem nenhuma mensagem de valor realmente sendo pregado. E, por último, a troca de... Porque você sabe que existe um estudo que prova que se houver uma guerra nuclear no hemisfério norte, os ventos e correntes marítimas que fazem aqui não fazem no hemisfério sul. Tem até um coronel aí do Rio de Janeiro que fala muito sobre isso, que é o coronel Fontinelli. E ele diz que, como não há um cruzamento, o que acontece? As contaminações ficam no hemisfério norte, mas não passam para o hemisfério sul. Então, as pessoas têm que migrar para o hemisfério sul, que ele chama de zona de retaguarda. Só que ela diz que, como as pessoas vão ser muito maltratadas no hemisfério norte por causa da imigração, quando o norte tiver que migrar para o sul, as pessoas do norte vão ser tratadas com a mesma dureza que trataram os imigrantes do hemisfério sul, que são as nações pobres. E é o que está em curso hoje, né, nos Estados Unidos, e parece que a Europa já começa isso também, né? O vaza daqui, Portugal, está ganhando força, né?
E o que acontece é que, assim, por isso que não deu tempo, infelizmente, mas esse artigo do TFI, ele trata os 4 pontos. Eu vou pegar só a conclusão, porque não dá tempo, é muita coisa. Olha só, deixa eu te ajudar. Nem fala da conclusão, não, porque eu vou ficar sem bateria. Não vai dar. Ah, que Vamos pena. reagendar. Vamos reagendar. Se você puder, amanhã, nesse horário, você consegue? Será que amanhã? E a gente volta Amanhã daí. posso ver. Tu me confirma. E aí, gente, bote aí, ó. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E você que quer fazer o cripto com Efraim, manda zap 21 995 31 34 49, zap 21 995 31 34 49, zap 21 995 31 34 49. Ó, printa agora a tela aí, ó, dá o print, você pega aí o zap, aí tu manda, ó, Cripto Efraim. E aí eu vou te dar a condição especial do Esquadrão Águia e do TIC, para você se inscrever, né? E nós avançarmos aí nesse projeto juntos, ok? Tá na hora da gente caminhar junto, gente. Não dá mais para caminhar separado. Meu amigo, como é que o pessoal te acha aí? Efraim Global, Efraim Global News, né, no Instagram, Instagram, e aqui no YouTube a gente está aqui sempre no Visão canal. Apostólica e no Dr. Alex Alves, comparecendo aí mais vezes agora do que antes. É E, gente, só misericórdia, hein? e eu Esse é o deixo o efeito de. recado. Não, esse é Quem o efeito, gente, Magalhães Bastos, hein? Você agradece a Deus é Magalhães Bastos. É só Magalhães na nossa É, vida. e vou falar uma coisa, gente. Faça esse investimento no curso de cripto, porque você vai fazer o melhor investimento para esses dias que virão, de você ter em autocustódia aquilo que te pertence. E Isso aí. esse conhecimento, ele está saindo barato, porque ele pode ser o divisor de águas entre o que você vai ter e o que a maioria não vai ter, que é um conhecimento que hoje as pessoas não têm. Tá certo, então. Minha gente, então amanhã, 10 horas, diga aí, eu vou, eu vou, eu vou. Nós vamos estar aqui, né? Obrigado aí, Lili, por nos apoiar aí, ó. Lili acabou de fazer uma oferta aí em euro, né? Pessoal da Europa. Gratidão aí, Lili. Gratidão, Ero, que aí, ó, pessoal fazendo oferta aí nesse último segundo. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Ó, Lili é assinante do canal, inclusive, né? Obrigado aí, Lili. Que Deus te abençoe, abençoe o Eric, todos aqui, Doutor Rafael, Alex, todo eu ia mundo que até te apoiou. pedir. Eu acho que algumas pessoas da Europa devem estar com dificuldade de fazer o pagamento do curso, porque ele só está no. PayPal, PayPal, Mas lá PayPal. só aparece o Mercado Pago no link. Não, manda para mim, que aí eu mando o PayPal para vocês fazerem, gente. Manda, Ah, pessoal da então beleza. Europa, Precisava falar isso. As PayPal, pessoas que não Estados conseguirem Unidos pagar no também, ó, Brasil pelo PayPal. Mercado Pago, pode mandar para o link aí do telefone Para mim aí no Zap, que aí eu e passo o pede o link PayPal. do PayPal. PayPal, tá bom? Tá Tá joia? ótimo. Um abraço, gente. Valeu. Shalom. Tamo junto. Shalom, shalom.